Que Dios les bendiga a todos em nome de Jesus. Eu quisiera, no dia de hoje, platicar-lhes sobre a Igreja Pentecostal. Nós hemos observado no livro de Hechos de los Apóstoles que a igreja do livro de Hechos foi uma igreja pentecostal. Isso não há dúvidas. Pero com o passo do tempo, nós hemos observado também que existem muitos diferentes tipos de igrejas pentecostales e existem muitos abusos que devem ser imediatamente corrigidos para o bem do povo de Deus, de las pessoas. E eu quisiera mostrar-lhes também hoje com uma investigação que eu he realizado e he leído um livro muito importante para aqueles que querem conhecer a história da igreja. Porque o livro de Hechos já é um livro que habla da história da igreja. Pero existiu um historiador cristiano del ano 300, mais ou menos, que escreveu isso no ano 300, 320, por aí. Ele escreveu o livro chamado História Eclesiástica, ou seja, a história da igreja. Este autor foi Eusébio de Cesarea. Então, este homem teve uma importância no cristianismo muito grande, porque ele conseguiu reunir, investigar e reunir documentos históricos importantíssimos para que hoje, depois de 2000 anos, nós outros também pudermos conhecer a história de los primeiros 3 siglos da igreja, não? Hasta el año 300. Então, del año 33 hasta el año 100, del año 100 al 200, del 200 al 300, foram 270 anos, os primeiros 270 anos, dos 300 anos praticamente, de la igreja cristiana. Então, ele menciona muitos de los primeiros cristianos, lo que eles escreveram, además de consultar e escrever sobre lo que passou em la igreja, relatado por Lucas, o evangelista Lucas, no livro de Hechos de los Apóstoles. E são 5 livros, são 5 tomos. E eu tenho o meu aqui, incluso depois eu posso disponibilizar para quem lo queira ver por internet, em meu blog, para que você também pueda ler e ter este rico conhecimento da história da igreja. No 5º livro suyo, no capítulo 7 deste 5º livro, ele estava dizendo sobre Irineu. Irineu foi um grande homem de Deus, discípulo de los discípulos de los apóstoles, que viveu entre os anos 130 a 202. Então, ele viveu muito depois que passaram por este mundo os apóstoles, não? Então, ele viveu entre 130 hasta 202. Este homem que viveu nesta época, ele escreveu, ele menciona em seus escritos que siguieron existiendo los dones espirituales. Así se escribe en el 3º parágrafo, dice así: pero se afirman que el Señor ha hecho esto de forma aparente, haciéndoles volver a los escritos proféticos. Les mostraremos con ellos que de este modo estaba predicho de él, y que así sucedió sin lugar a dudas, y que solo él es el Hijo de Dios. Por ello también
sus verdadeiros discípulos, tomando a graça de Ele, la ponem em atividade para el bien de los demás hombres, de acordo com o dom que cada qual recibió de Ele. Aqui ele começa a dizer que em sua época, vê lo que ele veía em la igreja. Dice aqui o quarto parágrafo, porque alguns sacam demônios firme e verdadeiramente. Ele está falando do presente, alguns sacam. Ele não disse alguns sacaram. Foi um escritor, um dos padres apostólicos, Irineu, nasceu em 130, no ano 130, viveu até o ano 202, e nesta época de sua vida, aún seguiam os milagros, aún seguiam os dones espirituais. Alguns sacam demônios firme e verdadeiramente, de modo que a menudo ocorre que os que foram limpiados del espírito perverso creem e estão em la igreja. Outros têm conhecimento del porvenir, visiones e palavras proféticas, mientras que outros sanam enfermos por la imposição de manos e los restablecem sanos. Pero aún mais, de acordo com o que dijimos, incluso muertos han ressuscitado e quedaram com nós durante bastantes anos. E para que mais? Não podemos enumerar los innumerables dones que recibió de Deus la iglesia por todo el mundo en el nombre de Jesucristo, que foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato e que a diário usa em proveito de los paganos, sem embalcar a nadie ni sacarles su dinheiro, porque lo recibieron como regalo de Deus e del mesmo modo lo administram. Então vocês veem aqui, isso foram escritos que eu estou lendo hoje, no ano 2016, foram escritos de mais ou menos entre o ano 130 e 202. Então ele estava dizendo que se realizavam todavia milagros em la igreja, não para sacar dinheiro del pueblo. Parece que isso foi escrito hoje dia que, por algumas pessoas que outros dizem que são críticos de igrejas. Pero não. Isso foi escrito no segundo siglo. Então, disse mais, em outra parte, ele mesmo autor escreve, também hemos oído que há muitos hermanos na igreja, ele não dijo había, ele disse hay muitos hermanos na igreja que têm dones de profecia, que por el Espírito hablam em todo tipo de línguas. Então vocês veem aqui, ele hablar em línguas siguió aún después de la muerte de los apóstoles. Recuerdo a usted que isso foi escrito por Irineu entre os anos 130 e 202, que foi os anos de sua vida, que descubrem os secretos de los hombres quando é propício e que declaram os mistérios de Deus. Isso é o que se sabe acerca de la permanência de los diversos dones hasta el tempo aludido entre los que eram dignos. Então, se você pode notar, amigos e amigas, que a igreja, aún depois de los apóstoles, seguia tendo os dones espirituais. Então, aqui vemos que a igreja era uma igreja pentecostal, não? Era uma igreja que o Espírito Santo seguia bautizando, não? As pessoas, melhor dito, seguiam sendo bautizadas com o Espírito Santo. As pessoas oravam e enfermos eram curados, não? Se havia expulsão de demônios, como em los tempos de los hechos de los apóstoles. Estou falando de outro tempo, del año mais ou menos 130 hasta 202. Muito bem.
Isso é algo que a igreja sempre reconheceu como algo bendecido, algo de Deus, algo que era algo santo. Pero existiu um movimento chamado montanismo, que este movimento também é contado no livro de Eusébio, o historiador da igreja, del ano 300. Ele conta que mais ou menos cerca del ano 170, depois de Cristo, surgiu um tipo de movimento dentro da igreja que, se você lê sua descrição em seu livro História Eclesiástica, parece que você está lendo uma descrição de los dias de hoje, de igrejas pentecostales de los dias de hoje. Então, isso me levou a pensar, não? O seguinte: se os líderes de la primeira igreja, de la igreja del tempo de Hechos de los Apóstoles, se aqueles homens estivessem vivos hoje e eles entrassem dentro de algumas igrejas pentecostales que existem hoje, que é que estes homens hariam? Que estes homens diriam? Que é que estes homens escreveriam? Seguramente que estes homens se quedariam tão assombrados e tão horrorizados com o que iam a ver, não? E que o mais impressionante é que hoje todo isso é visto de maneira como se fosse algo normal, como se fosse algo normal. E eu quero que você preste atenção, você, amigo pentecostal ou não, que você preste atenção em lo que eu vou ler. Eu vou ler de uma maneira rápida, sem muitas pausas, pero eu estou lendo o livro História Eclesiástica do historiador Eusébio de Cesareia. Estou lendo seu quinto livro. Estou lendo agora o capítulo 14 de seu quinto livro. Ele escreve assim: acerca de los falsos profetas catáfrigas. Catáfrigas era o mesmo que era conhecido também este nome como o montanismo, que vinha de montano. Eu já les vou explicar por quê. Diz: puesto que el enemigo, ele escreve, el enemigo de la iglesia de Deus odia en extremo el bien e ama el mal, não descarta camino alguno para conspirar contra hombres, se puso en actividad para que de nuevo nasceram raras herejías contrárias a la iglesia. Ele disse: para que nasciera de nuevo. Isso é algo muito importante a observar, que ele já havia notado que o diabo de tempos em tempos hace ressuscitar novamente, de nuevo, suas herejías. Então, existe um movimento pentecostal que hoje dia é chamado pentecostal, que naquela época era chamado de herejia. Era uma secta, foi completamente rechazado por la igreja. E hoje dia isso é chamado de igreja pentecostal. Preste muita atenção. E diz assim: de los instigadores de herejías, unos como réptiles se arrastravam por Ásia e Frígia, jactando-se de que Montano era el Paracleto, ou el Consolador, e que as mulheres que lhe acompanhavam, Priscila e Maximila, eram as profetisas de Montano. Então ele começa a descer aí.